Pessoal, então, dando prosseguimento às nossas videoaulas aí, a gente vai começar a falar hoje sobre as entradas analógicas. Eu preparei uma pequena introdução aqui, depois vem um vídeo na sequência com a parte de programação e configuração do controlador, tá certo? Inicialmente sobre as nossas entradas analógicas, o que eu tenho para falar para vocês? Primeiro, eu sugiro uma lida no manual do Altus. O próprio site da Autos tem esses manuais para download. Mas algumas informações que eu peguei do nosso CLP aqui para que vocês possam ter uma noção um pouquinho melhor. Aqui a gente tem o nosso CLP com as entradas digitais e o comum. Esse aqui vai ligado em GND. O segundo comum, que também vai ligado em GND, e aqui as entradas digitais também, são 9 na porta 0 e 9 na porta 1. Aqui o conector de alimentação, 24 volts, 0 volts e terra, tá certo? Aqui as saídas digitais, que é uma próxima videoaula. E aqui o nosso foco, ó, as nossas entradas analógicas. Só para complementar, o comum menos e o comum mais, né? Então esse aqui com potencial menor, tem um númerozinho menor também ali, C5, e o C6 o potencial maior de comum, então aqui ligado em GND, aqui ligado em 24 volts, e aqui as nossas saídas digitais de 0 a 7, e aqui o comum menos e o comum mais, então GND e 24 volts, e as nossas saídas da porta 1, tá certo? Saídas digitais, aproveitando a imagem. Aqui então, o nosso foco, tá certo? As nossas entradas analógicas. Aqui temos conector de tensão, AV0, ou de corrente, AI0, comum 9. Também AV1 e AI1, se for tensão ou corrente. E por aí vai. No desenho do lado, a gente tem aqui, pegando uma canetinha para ficar mais fácil de mostrar, a gente tem aqui, ó, a nossa entrada, as nossas entradas analógicas, então, como eu vinha falando para vocês, tá certo? Aqui há exemplo, duas de corrente, duas de tensão. A princípio isso, não vamos perder o foco, não é? A gente vai trabalhar no nosso projeto com essa entrada aqui, usando essa configuração de tensão na porta 0, ou seja, eu vou aplicar tensão em AV0, né? E vou usar o C9 como comum para tensão. Na verdade vai ter ali um potenciômetro ligado entre 10 volts e 0, e eu vou aplicar tensão nesses dois pinos. A configuração é igual ao que temos aqui em AV2 e C10. Dando um pequeno exemplo aqui, então como o nosso foco é esse, tá? Vamos dar uma olhadinha então na sugestão do manual. Ele comenta o seguinte para nós: fazermos um barramento para conexão de entradas, e ele está se referindo aqui na verdade aos comuns, C9 e C10, para os dois grupos de entradas analógicas. A ideia aqui é a seguinte: a ideia é que se faça um barramento em C9 e aí se faça as conexões de corrente ou tensão, cuidando para não misturar esses dois conectores aqui. Ou eu uso a entrada AV ou a entrada AI em relação aos comuns, ok? Uma advertência do próprio fabricante é: se eu estiver usando, se eu colocar uma fonte de tensão na entrada de corrente, eu vou causar um dano nessa entrada. Por quê? Porque a leitura de corrente, como a gente sabe, os amperímetros, vamos pegar como exemplo os amperímetros têm baixíssima impedância, né? Então, se eu coloco uma fonte de tensão entre o comum e a entrada de corrente, ou seja, faço a ligação errada, dado a baixa impedância que eu vou ter nessa entrada, a corrente que vai circular é a máxima possível desse sensor, ou dessa fonte de tensão. Isso poderia vir a danificar, e já aconteceu em algum laboratório nosso, de danificar essa entrada do CLP, ok? Então, muito cuidado
quando a ligação se torna errada aqui. Bom, pessoal, alguns comentários extras, tá certo? O que nós temos mais aqui? A gente tem entrada de tensão, se eu for trabalhar com limite aqui entre 0 e 10, ou de corrente, se eu for trabalhar com 0 a 20 mA ou 4 a 20 mA, tá certo? Aqui as denominações dos canais, tensão ou corrente em relação ao comum, tensão ou corrente em relação ao comum. C9, idem para o C10. Para os parâmetros de configuração, pessoal, se eu for trabalhar aqui, independente de ser tensão ou corrente, o meu fundo de escala máximo tem que ser 30.000. Tem filtros de primeira ordem definidos, eu posso escolher dependendo do tempo que eu quero. A taxa de atualização é em torno de 60 milissegundos e tem algumas proteções usando diodos para evitar problemas. A critério de informação, então, só de forma redundante, eu tenho 4 entradas analógicas disponíveis: 0, 1, 2 e 3. Ok? Pessoal, agora a gente vai passar então para a parte de configuração e um programinha bem simples para mostrar como que isso funciona, ok? Um abraço. Beleza, pessoal? Então a gente está aqui para mais um videozinho, agora sobre as entradas analógicas. Eu vou fazer um pequeno programa em Ladder, que é mais democrático para as aulas da gente. O pessoal da noite entende bem Ladder, o pessoal do dia entende bem Ladder, então não vai mudar muito também. O programa vai ser bem simples, a ideia é basicamente customizar o controlador para trabalhar com entradas analógicas, tá certo? Inicialmente a gente começa por um projeto novo, né? Então arquivo, focando aqui em novo a partir do modelo, escolhe-se o modelinho mais completo, ok? Não tem muitas alterações para fazer aqui. Eu chamo a atenção de vocês aqui que antes de qualquer programa eu já posso vir aqui nessa aba recursos aqui embaixo e trabalhar aqui, ok? Uma entrada que a gente não tinha vindo ainda seria essa aqui, configuração do CP. A gente entra em configuração do CP e a gente vai fazer então a configuração, vamos ativar a entrada analógica, que por default, por padrão, ela vem desligada, certo? Temos aqui a parte de barramentos, a parte de comunicação e a parte de eventos. A gente vem em barramentos ou bus. Aqui nós temos os barramentos de entrada e de saída, vamos trabalhar com barramento de entrada. E dentro dos barramentos de entrada a gente vai escolher as entradas analógicas. Bom, quantas entradas analógicas a gente tem nesse CLP modelo 350? A gente tem 4 entradas analógicas, certo? E prestem bastante atenção nesses nomes, AI0, AI1, AI2, AI3, ou nos endereços por cento W4, 5, 6 e 7. São as formas como a gente pode acessar essas variáveis internas do sistema para ter, então, as informações já convertidas, ok? Futuramente, quando a gente for desenvolver esse programa aqui, a gente vai acessar essas variáveis ou essa variável. Bom, lembra também que eu falei que as entradas analógicas elas podem ser de corrente ou de tensão. Lá na parte de hardware a gente viu isso. Se eu quiser trabalhar, e esse programa vai ser baseado com entrada de tensão, né, especificamente nessa entrada I0 aqui, que é a que a gente vai simular, tá conectando algum sensor ali. Eu clico nessa entrada e ele me dá as possibilidades de configuração. Como eu falei, inicialmente ele vem desabilitado. Eu vou habilitar e vou definir aqui que eu quero para tensão de 0 a 10. Eu poderia ainda escolher, se eu quisesse lá, se eu tivesse feito a minha conexão para a entrada de corrente, escolher uma dessas outras duas modalidades aqui, dependendo do sensor que eu tenho. Aqui a entrada é tensão. Aqui nessa segunda opção eu tenho os filtros que eu posso escolher. Na verdade eu vou deixar nesse filtro 0, que embora não sendo um filtro mais lento, ele faz uma boa pré-filtragem da informação.
E aqui o fundo de escala. O fundo de escala é o valor final. Se eu vou ter, por exemplo, um sensor lá, onde 0 volts na entrada implicam em 0 graus centígrados e 10 volts na entrada implicam em 100 graus centígrados, eu vou botar o meu fundo de escala aqui de 100. Se eu quiser mais precisão, se eu quiser uma casa depois da vírgula, eu tenho que multiplicar por 10 para cada casa que eu vou querer ter depois da vírgula, certo? Mas aqui a gente vai trabalhar com números inteiros a princípio e depois eu mostro esse efeito para vocês. Ou seja, a gente volta aqui para olhar as modificações que a gente pode fazer nesse fundo de escala, tá certo? Basicamente ele já vai fazer a regra de 3 para a gente e já vai entregar esse valor convertido e condicionado bonitinho dentro da variável a e 0. Uma outra observação ainda nessa configuração que eu chamo a atenção de vocês é o tipo da variável. Essa variável é do tipo word, ou seja, é um número inteiro. Ela não é um número real. Sendo assim, não vai ter número depois da vírgula, tá certo? Por isso essa, entre aspas, bruxaria que a gente faz aqui, para aumentar o fundo de escala e depois dividir para eu ganhar mais precisão na minha resposta. Ok. Vamos lá então. Vamos fazer um pequeno programa onde eu faço essa leitura de temperatura, no caso, né, proporcional à tensão de entrada, e eu mostro isso então na minha tela de visualização. Então, antes de fazer qualquer coisa, vamos para a parte de programação. Vou vir aqui, ó, Poll, né? Vou acrescentar então o meu objeto aqui, um programinha em Ladder, certo? O que precisa ser feito aqui? Poxa, nada precisa ser feito aqui, galera. A gente simplesmente deixa essa linha aqui e já passamos automaticamente para a nossa visualização, ok? Aqui em visualização, eu vou na minha tela Main e aqui eu vou colocar um objeto de texto. Eu vou colocar aqui embaixo porque eu já tenho planos para a parte de cima, tá? Opa, não peguei aqui direito. Bom, que texto que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar o seguinte texto. Eu vou colocar aqui temp, de temperatura, 2 pontos, espaço, porcento Szinho, que eu quero essa saída formatada em string. E depois eu boto aqui a minha informação, né, que é, no caso aqui, graus centígrados, né? Como não tem símbolo de graus, eu vou botar o Czinho direto ali. Bom, vou deixar essa informação bem no centro ali, poderia fazer aqui o alinhamento pela esquerda e pela direita. A única coisa que eu vou dar atenção aqui é botar uma fonte de um tamanho bem pequeno, do tipo 4, para não atrapalhar muito a tela, que já é pequena, tá? A variável que eu vou colocar aqui é a minha variável do sistema, é a variável que vai alterar o texto. Então, aqui o meu, dou um F2 e escolho a minha variável de sistema. Aqui, ó, AI0, que foi a que eu configurei lá. Ok. Ok. Feito isso, comunicação, defino aqui que eu quero modo simulação, comunicação, login. Esse programa está rodando, inicialmente a I0 está valendo 0, quer dizer, está rodando não porque eu não dei F5, né? Agora sim. E eu vou fazer o que aqui? Pessoal, eu tenho que fazer uma alteração em AI0 para que esse valor mude, certo? Bom, eu não tenho disponível AI0 aqui para fazer isso. Talvez se eu tivesse colocado aqui essa variável, eu pudesse ter acesso e aí fazer essa simulação. Tendo ele conectado no PC, basta eu fazer a entrada de tensão em AI0, isso é possível. Bom, o que fazer então? Eu preciso fazer, disponibilizar na minha tela de simulação uma variável qualquer para que isso aconteça. Eu não tenho isso aqui. A importância de não colocar nada no programa foi de poder mostrar para vocês que essa é uma variável do sistema. Eu não sou obrigado a ter um programa para isso acontecer. Como eu disse, se estivesse conectado no CLP, funcionaria perfeitamente. Mas para a simulação, eu vou ser obrigado a criar uma variável aqui, né, para poder alterar
ou seja, ter acesso a esse AI0. Então, vamos lá, paramos tudo, viemos aqui no programa e vamos fazer o seguinte. Vamos criar um bloquinho aqui. Vou substituir esse end, eu peguei esse bloquinho enable aqui, ó. Vou substituir esse end aqui por um div, certo? Até porque eu já estou com essa ideia aqui para modificar para vocês. Aqui eu vou colocar o meu AI0, que é a minha variável de sistema. Aqui eu vou dividir por 1, então não tem problema nenhum. E aqui eu vou botar uma variável chamada temp. Temp de temperatura do tipo inteiro, né? Tipo Word, mesmo tipo que entra lá. Tipo Word. Ok, tá? O que vai acontecer? AI0 dividido por 1 e eu atribuo esse valor para temp, tá certo? Bom, rodamos o nosso programa de novo. Login. Notem que eu não vinculei aqui a minha tela main ao temp, eu vinculei ao AI0 mesmo. Isso aqui está aqui única e exclusivamente para eu poder ter acesso ao AI0, tá? Então ali, ó, vou forçar um valor aqui entre 0 e 100, né? Por exemplo, 55. Quando eu dou um F7 aqui, eu faço uma atribuição, esse 55 surge na tela main, certo? Bom, por que eu botei essa caixinha de divisão aí? Eu coloquei essa caixinha de divisão com um propósito. Eu vou vincular agora ao temp. Então eu vou vir aqui no porcento, tudo igual, só que eu vou trocar isso aqui por esta variável de sistema, essa variável de programa, temp agora. Ok. E vou rodar meu programa de novo. No F5, tudo normal. Venho aqui em AI0, estou simulando aqui a minha entrada de tensão. Vamos botar 55 de novo. Dou um F7, fez a atribuição. Temp passou a valer 55, é um número inteiro, né? E mostra 55. Pô, Rogério, mas isso aí não acrescentou nada. Pois é, não acrescentou nada ainda. Agora a gente vai brincar com o seguinte. Temp, dou um Shift F2 aqui, ó, Shift F2, e vou mudar o tipo dessa variável. Ela não é mais do tipo Word, agora ela passa a ser real, ok? Ok? E notem que se eu dividir 55 por 1, tem que dar 55, mas do tipo real, ou seja, com zero depois da vírgula, né? Só que se eu... AI0 é do tipo inteiro, do tipo Word. 1 é do tipo Word. É um domínio inteiro dividido por um número inteiro, ele vai fazer uma divisão inteira. Se eu botasse 2 aqui, 55 por 2 daria... Exatamente, né? Daria. Só que ele não vai acrescentar esse zero depois da vírgula. Se fosse 54, daria quanto, pessoal? 27, né? Se fosse 54, daria 27. E o 1 do resto, ele não vai acrescentar, né? Então a gente pode fazer essa brincadeira aqui. Trocamos por 2 e vocês vão ver que esse valor não vai ficar 54,5, né? Dá um F5. E aqui eu coloco meu 55. Dou um F7. Notem que o meio não foi, olha lá. Tá? Ah, mas é porque não está com a formatação para pôr número depois da vírgula. Bom, formatação, a gente pode ver isso também. Trocamos aqui a formatação. Em vez de %S, a gente vai colocar, vamos fazer de um outro jeito isso aqui. Vamos trocar isso aqui para %.1F. Essa formataçãozinha .1F faz com que saia agora no formato float, ou seja, uma casa depois da vírgula, certo? Isso só é possível para números reais, né? Números do tipo ponto flutuante. Ok? Vamos forçar o número ímpar aqui, 55. Ok. Então, F7.
olha lá. Ele faz ainda a divisão inteira, mas atribui a um número real. Ele não coloca o 1 que restou, ele não faz a divisão desse resto por 2. Como é que faz isso como é que se faz para resolver isso? A gente chega aqui e bota assim, 2.0. Por que isso? Porque agora eu tenho o número inteiro divididos por um real. Essa numeração inteira por um real agora dá real. E aí o valor que vai chegar em temp vai ser também do tipo real. Lembrando que os inteiros estão contidos nos números reais, mas não o contrário, né? Então esse bloco, se ele vê que são dois números inteiros e ele teria que efetuar a divisão, ele faz a divisão inteira. 2 por 2 dá 1, resta 0. 3 por 2 dá 1 e resta 1. Né? É assim que ele está resolvendo essa conta. Se eu boto um inteiro e um número real, ele vai fazer a divisão considerando também a divisão do resto pelo divisor. Tá? Bom, vamos lá, pessoal. Seguindo, é uma observação aí necessária para a gente poder prosseguir. Vamos executar aqui para ver. F5. Né? Vamos vir aqui em AI0, vamos colocar o nosso 55 aqui, mágico. Ok. O F7 para atribuir. E olha lá, ó, 27,5, tá certo? Ó, 27,5. Ok, pessoal? Então, esse bloco ele tem a sua importância porque ele me permite, então, ajustar a escala para números depois da vírgula. Bom, para que isso funcione a contento, vamos ajustar aqui de volta para 1.0, certo? E vamos fazer o seguinte, a gente vem aqui e aumenta, eu quero uma casa depois da vírgula, então eu vou aumentar esse número aqui, uma casa, né? Vou multiplicar por 10, e aqui eu vou dividir por 10.0, certo? Então, se eu colocar, por exemplo, em AI0, na hora da simulação, F5, né? Se aqui na hora da simulação, por exemplo, entrar um valor de temperatura 556, 55,6 graus, certo? Isso não seria possível na escala anterior. O número inteiro, então, 556. 556 atribuído aqui vai dar 55,6 graus. Se eu estivesse trabalhando antes, na escala de 0 a 100, esse 6 nem viria. Né? E eu ia ficar com uma tensão de 55 e um erro aí de 0,5 para cima ou para baixo, né? Então um erro considerável. Bom, pessoal, eu aumento então em 10 vezes para cada dígito que eu quiser após a vírgula aqui. Isso me ajusta um pouco melhor a escala de trabalho, tá? Bom, vamos finalizar aqui. Eu vou colocar um objeto gráfico diferente para que vocês possam brincar um pouquinho. Vou colocar esse gráfico aqui, esse objeto. Ele é um matter, né? Um ponteirinho ali com uma seta. E a gente tem algumas opções aqui de brincar com ele. Primeiro, escolher a cor da seta. Como ele é preto e branco, não vai afetar. A variável que eu vou trabalhar aqui é a minha variável que vai de 0 a 100 graus, né? A escala principal aqui, vamos botar que é 20, a subescala aqui 10, unidade é graus Celsius, formato aqui uma casa depois da vírgula, e a variável que eu vou trabalhar é a minha variável temp. A fonte aqui a gente dá uma diminuída também, vamos botar uma variável do tamanho 4. Ok. Olha, ele já arrumou, deixou bonitinho lá. Dou um OK aqui. Né? Dá para fazer alguns ajustes aí, deixar um pouquinho melhor esse objeto.
ver se eu consigo alargar ele um pouco mais aqui. Pronto. Como é que funciona? Bom, ele vai posicionar o ponteiro de acordo com o valor lido, mas ele tem mais umas coisinhas. Áreas de coloramento aqui, por exemplo, ó, começa em 0, né? Eu posso alterar essas seções de cor. Posso definir cores para isso, né? Deixa eu ver o que mais que é possível fazer aqui. A princípio vamos deixar assim, pessoal. Não vamos complicar mais. Quando se executa, tá? Dou um F5 aqui. E eu vou lá e simulo uma entrada no potenciômetro. Vamos supor que eu coloquei isso aqui, um valor de, sei lá, 789. Né? Ele pode ir até 1078,9 graus. Dou um F7 aqui. Tá? E venho olhar aqui, ó. Quase 80 graus centígrados, né? E aqui o valor ajustadinho. Né? Ok? Bom, eu quis fazer essa apresentação para vocês, mais para a gente vincular algumas coisas, né? Então, parte de setup aqui de CLP, a parte aqui da divisão, né? Números inteiros por inteiro, número inteiro por real, a questão da quantidade de casas depois da vírgula, né? Tem aqui a opção de colocar um número de fundo de escala até 30.000, e aqui, pessoal, alguns objetos diferentes para a gente poder visualizar, ok? Bom, seria isso aí. Dúvidas, sugestões, reclamações, deixem aí embaixo, pessoal. E vamos seguir trabalhando, ok? Um abração, gente.